Boa noite, pessoal. Todo mundo está me ouvindo? Me escutam bem? Sim, meu bem. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer inenarrável ter conosco com os nossos residentes. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Pessoal, então, boa noite. Meu nome é Vanessa Miller, eu sou dentista de formação, eu tenho especialização em Saúde da Família e Comunidade pelo Conceição, especialização em Auditoria de Serviço de Saúde pela Einstein e mestrado em Saúde Pública pelo Instituto de Medicina Social. Primeiro, eu queria agradecer, então, todos, né, a participação de quem está aí se disponibilizando nesse horário, para poder falar um pouquinho sobre vulnerabilidade social e o contexto do programa Bolsa Família, né? Eu acho que a gente precisa sempre pensar, em primeiro, né, antes de falar do programa, de onde que a gente fala, né, qual que é o nosso espaço de fala, que é a atenção primária. Nisso, a gente não consegue pensar de uma forma sem envolver os atributos essenciais e os derivados, né? Então, o acesso, longitudinalidade, coordenação do cuidado, integralidade e levar em consideração também orientação familiar, comunitária e cultural, né? A gente precisa entender que eles precisam mais do que nunca estarem no nosso dia a dia e no cuidado com essas pessoas. Né? Então, dentro disso, a gente precisa fomentar um olhar diferente, né, diferenciado, em que a gente configura um acesso diferenciado também. Não dá para a gente ter o mesmo olhar para os outros usuários, assim como a gente tem um olhar diferente para quem tem doença crônica, para algumas linhas de cuidado. A gente precisa tratar pessoas em vulnerabilidade social com equidade, né? Então, a gente precisa ver diferente eles e tratar eles diferente. A gente precisa garantir um cuidado longitudinal, coordenação do cuidado e integralidade nesse cuidado. E a gente tem que cuidar muito também para a gente não cair na mercê de uma percepção reducionista ou negacionista em relação ao Bolsa Família, né? A gente precisa ver, para além do programa, quem são esses usuários, né? E são usuários que estão vinculados às equipes, a nós, e a gente precisa dar algo de diferente para eles, né? E não só pensar que, no que eu falo de reducionismo, a gente pensar no programa só como, eu preciso ver o peso e a altura dessas pessoas. E, na verdade, não é isso, e eu vou conversando com vocês no decorrer aqui da apresentação. 3 pontos-chave que eu queria conversar com vocês seriam da vulnerabilidade social, e eu vou diferenciar ela do risco, porque são dois conceitos que estão conectados, mas muitas vezes a gente acaba entendendo que são a mesma coisa, e não são. O julgamento moral e os condicionantes, as condicionalidades em saúde. Então, risco e vulnerabilidade, a gente precisa entender que eles estão conectados, mas eles não são a mesma coisa. Enquanto o risco ele está falando muito mais conectado à coletividade e a condições fragilizadas da sociedade, a gente pensa que a vulnerabilidade ela está no indivíduo, né? E no quanto ele está suscetível a respostas ou consequências negativas. E pensar que não existe vulnerabilidade sem risco, né? E também a gente precisa pensar que o risco, a gente precisa olhar para ele, porque se a gente acaba negando ele, a longo prazo, a gente corrobora com perda de qualidade de vida desses usuários, né, desses cidadãos. Aí eu trago aqui para vocês 3 gravuras, né, 3 fotos, na verdade, para a gente pensar um pouquinho, né? A gente, às vezes, tentar sair um pouquinho da nossa caixinha e ver para quem são essas pessoas, né? De quem que a gente está falando quando a gente pensa em programa de transferência de renda, quando a gente pensa em programa o Bolsa Família, e para quem que a gente está atendendo, né? São pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza. E a gente precisa pensar em qual que é a qualidade de vida desses usuários, né? Está tendo saneamento, está tendo coleta de lixo, tem rede, tem acesso à rede potável, a uma alimentação adequada, né? Eles têm garantia de qualidade, quais são os momentos de qualidade de vida deles, né? Quais são os hábitos que a gente pode proporcionar, o que eles têm. E daí a gente pensar num outro olhar, né? E configurando com o Bolsa Família, que olhar que ele pode nos dar, que é relacionado à inclusão social, que é relacionado à inclusão na rede escolar, em que possibilita também que a família ela se reinsira tanto no campo profissionalizante quanto no campo do trabalho mesmo,
né? Então, a gente precisa pensar como uma das grandes potências que é a inserção da criança na rede escolar. Então, se eu tenho ela mais ativamente na escola, eu também tenho ela menos no trabalho infantil. Isso é muito importante a gente pensar, porque às vezes a gente acaba não fazendo essa associação, né? Então, a gente tem que entender isso como garantia de acesso e garantia de inclusão social mesmo. Eu trago para vocês alguns artigos que eu trouxe de algumas pesquisas que eu fiz, e daí só para vocês entenderem um pouco, né? Os programas de transferência de renda, eles já acontecem, eles não são de agora, apesar do Bolsa Família, né, ter sido implementado e amplamente divulgado em 2003, eles já ocorrem desde 1970, né, desde a década de 70. E eles só que eles tinham menos visibilidade, eles tinham menor cobertura, porque eles também acabavam destinados muito mais com enfoque a idosos e pacientes com algum tipo de deficiência. Eles não eram atrelados ou direcionados à população de baixa renda, né? E daí a gente tem 2 exemplos que esse artigo ele nos traz, que são 2 tipos de transferência de renda, que é a transferência de renda básica de cidadania, e deles dão um exemplo do Alasca, em 1976, que basicamente é o quê? É quando o Estado ele faz a transferência de renda para famílias, para os cidadãos, sem levar em consideração questões sociais ou econômicas. Então, naquele ano, em 1976, no Alasca, eles pegaram 6% do PIB deles e direcionaram para as famílias. Diferente do Bolsa Família, que entra na renda mínima garantida. O que é isso? Quando a gente tem a transferência de renda, mas a gente condiciona ela a uma estratificação econômica. Então, a gente direciona ela com critérios de, no caso, pobreza ou extrema pobreza, né? O Bolsa Família é um programa bastante focalizado, né? Diferente de outros programas, ele é muito focalizado nisso. E já aproveitando esse artigo também, é muito interessante que ele traz, a gente muitas vezes na mídia ou em conversa, né, com amigos, com familiares, a gente sempre tem a sensação de que existe sempre uma avaliação muito negativa do programa Bolsa Família. E nesse estudo eles entrevistaram mais de 6 mil pessoas, e a avaliação deles foi positiva. Então, eles concluíram que muitas pessoas têm informação sobre o Bolsa Família e elas tendem a ter uma avaliação mais positiva quando elas conhecem, a pessoa que conhece alguém que recebe o Bolsa Família. E elas trouxeram muito como destaque a inserção da criança na escola, né? De isso potencializar a criança na escola. Então, aumentando a educação e diminuindo o trabalho infantil, como eu já tinha comentado também. Como pontos negativos, eles trouxeram 3 pontos principais, que seriam em relação à fraude do sistema, que geralmente é algo que a gente acaba vendo na mídia, em relação ao efeito preguiça, que é o efeito de renda de transferência, que eu já vou explicar para vocês, e o aumento de filhos, né? Então, quem recebe o Bolsa Família vai ter muito mais filho. É um programa social que incentiva as pessoas a terem filhos. Isso é muito mais uma opinião pública do que trazido em evidência científica ou em evidência em trabalhos. Então, assim, esses 3 motivos não foram até hoje, eu não encontrei pelo menos nenhum trabalho que corroborasse com isso, que não, realmente isso incentiva a ter filhos, isso incentiva as pessoas se acomodarem, se elas recebem o benefício social, elas não vão querer trabalhar, elas vão se encostar, e que tudo é uma fraude, né? Então, assim, são sensações que aparecem em algumas entrevistas, mas que não têm achados na literatura sobre, né? Não tem comprovação sobre. Aí, esse outro artigo, ele fala sobre o efeito nas mulheres, né? E daí, isso que eu conversei com vocês, então, do efeito de renda de transferência, é o efeito preguiça, que eles falam que, se uma pessoa recebe um benefício social, ela não vai mais querer trabalhar. E, na verdade, esse artigo ele é muito interessante porque ele traz uma percepção totalmente diferente, em que mulheres, que geralmente são as chefes de família e são as responsáveis familiares no programa Bolsa Família, elas tendem a ter uma maior oferta de trabalho quando beneficiárias do Bolsa Família, comparadas a mulheres, digamos assim, elegíveis ao benefício, mas que não recebem. Por que eles direcionam isso? Porque se a criança está na escola, essa mãe ela tem mais, digamos assim, mais horários liberados para poder se dedicar ao trabalho. Então, é o contrário, né? Se fala em efeito preguiça,
se tendencia a um efeito preguiça, mas, na verdade, esse estudo traz um outro olhar para a gente, né? Que, na verdade, o trabalho aumentou, a oferta de trabalho, ela conseguiu dar mais. Mas também tem outros artigos, né? A gente não pode, acho que a gente sempre tem que estar vendo os dois lados, e a gente precisa trazer tanto artigos que favorecem, mas também artigos que têm outro olhar, outra perspectiva sobre o programa. E esse é um deles. Ele faz uma crítica muito pesada ao programa Bolsa Família, enquanto um programa de marketing político. E daí ele correlaciona o programa Bolsa Família como uma chance, uma oportunidade do governo Lula poder mudar a imagem dele de forma positivista e principalmente em relação a um dos programas dele, que era o Fome Zero. Né? Ele não tinha uma imagem tão interessante. Se a gente for pensar em marketing político, todo programa, toda estratégia de governo vai estar correlacionada a marketing político, né? Então, acho que a gente só tem que cuidar para não reduzir também, a gente ter sempre a avaliação crítica dos artigos, dos trabalhos que aparecem, para a gente não reduzir a isso. Tem um marketing político? Tem, como todos os outros programas, como muitos outros programas. Mas a gente tem que avaliar o que é bom e o que é ruim. E esse artigo, ele traz uma coisa que os outros artigos não trouxeram, que é muito importante da gente pensar a importância do trabalho intersetorial, né? Não adianta a gente pensar num programa de assistência social que, então, corrobora, né? Que engloba, que nem o Bolsa Família, assistência social, saúde e educação, e não pense em outros setores, né? Saneamento básico, defesa civil, condições de moradia e tudo. Então, a gente precisa, sim, ter esse olhar, e é uma coisa que esse artigo traz que é muito interessante. Aí tem um outro artigo, que é do Money e Colaboradores, que ele traz duas reflexões, né? Porque lembra que eu conversei com vocês que o Bolsa Família, ele é uma transferência de renda, mas ele determina a contrapartida. E daí ele faz uma reflexão que ele traz duas possibilidades para a gente pensar, né? Até que ponto o Bolsa Família, do jeito que ele está estruturado, ele não seria uma cobrança devida, pensando que ele pode ferir o direito constitucional do cidadão, quando ele dá um direito, né, dá uma garantia de transferência de renda, mas condiciona a pessoa a fazer um acompanhamento nos diversos setores, né? Ou então não, ou então ele aceitava, pensando que a gente está preocupado em garantir o acesso a uma rede protetora, né? Uma rede de proteção social. Então, só para a gente pensar, porque ele condiciona, né, a esse acompanhamento, e até que ponto isso seria o melhor, o correto, né? Acho que tem várias perspectivas que a gente pode analisar sobre isso. Então, o Bolsa Família, ele foi inaugurado, implementado, né, divulgado em 2013, e ele vem unificando 4 programas anteriores, que é o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação, que é o Fome Zero que eu já falei. Isso teve a justificativa do governo, seria a necessidade de unificação para diminuição de fraude e para diminuir a sobreposição desses programas, né? Que ficaria muito ruim e muito cotado. Então, ele faz o cadastro único, que é o CAD único, em que ele engloba esses programas num só, que é o Bolsa Família. E daí ele trabalha com 2 recortes, que é o de pobreza e de situação de extrema pobreza. Eu estou trazendo para vocês, pessoal, o recorte de valores, ele varia muito, essas informações variam muito na literatura, mas eu estou trazendo os recortes de valores de um curso do Universus, que eu até deixo no final da apresentação, se vocês tiverem interesse, que o Ministério da Saúde, ele dá essa informação. Então, acredito que seja mais confiável, e foi um curso que eu fiz no ano passado. Então, ele considera, levando em consideração, ele considera como extrema pobreza menos de R$ 89,00 per capita e de pobreza até R$ 188,00. O que quer dizer isso, gente? São por mês que cada cidadão daquela família, ele tenha, na divisão da renda, R$ 178,00 ou R$ 89,00. Uma coisa que eu sempre percebo que as pessoas, às vezes, não fazem análise crítica é sobre a renda das pessoas. Porque muitas pensam assim, não, só pode ter Bolsa Família quem é assalariado, quem não recebe carteira assinada. Não é bem esse recorte. A gente precisa pensar que existe um recorte de divisão, divisão de valores entre a família. Então, por exemplo,
uma pessoa que recebe um salário mínimo e são 2 integrantes da família, obviamente ele não vai entrar nesse ponto de corte. Mas muitas vezes a gente tem uma pessoa que tem um salário mínimo e tem 15 dependentes. Então ele obviamente já entra nesse recorte de extrema pobreza, né? Dos benefícios, então tem o básico, que é R$ 89. Deixa eu só confirmar aqui que eu tô com a telinha na frente. R$ 89, e o variável. Eu não trouxe as subdivisões para vocês, porque elas variam muito. E elas vão variar se é gestante, se está fazendo pré-natal, a quantidade de crianças, se tem adolescentes na família. E também tem uma outra questão, em que os municípios eles têm autonomia para criarem benefícios adicionais a ao que já é dado o programa do Bolsa Família. Exemplo, o Rio de Janeiro. Né? Ele tem acoplado ao Bolsa Família o cartão Família Carioca, em que ele pega as famílias de extrema pobreza e faz um recorte, e ele dá um adicional, um incentivo a mais de valor, mas ele também agrega outras condicionalidades, como qualidade pré-natal, então ele quer saber se a pessoa fez testagem rápida, se a gestante está fazendo pré-natal, se fez 6 ou mais consultas, qual que é a data da última menstruação, se ela fez testagem rápida, os adolescentes se participaram de alguma palestra, orientação em saúde, e as crianças, ele pede, se eu não me engano, sobre a qualificação da ficha A. Então, ele quer saber também se o ACS está fazendo esse acompanhamento, se a criança teve uma hospitalização nos últimos 3 meses, no último ano. Então, tem essa diferença também que o município pode fazer se ele tiver interesse. Aí, então, o Bolsa Família, ele é dividido em 2 vigências, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre do ano. Ele basicamente tem, então, 3 vertentes, que é da assistência social, da saúde e da educação. Na assistência social, é um mínimo de 85% de frequência de crianças até 15 anos que tenham sido retirados, que estejam em risco ou tenham sido retiradas do trabalho infantil. Na saúde, é o acompanhamento de mulher em idade fértil e de crianças até 7 anos. E em 2008 foi incorporado também os adolescentes de 16 a 17 anos. Então, por exemplo, se aquela família recebe um benefício do programa Bolsa Familiar, tem adolescentes, ela pode receber também por esses adolescentes, mas é um máximo de 2 adolescentes. Então, por exemplo, tem 5 adolescentes na família, ela só vai computar um máximo de 2 benefícios por 2 deles só. E da educação, a gente tem um acompanhamento mínimo de 85% para crianças de 6 a 15 anos e 75% de crianças de 16 a 17. Então, do acompanhamento que eu falei, mulheres em idade fértil, 14 a 44 anos, gestantes de qualquer idade, independente do momento gestacional que ela tiver, e crianças menores de 7 anos. A gestante, ela vai ter um benefício diferenciado, que é o benefício de variável gestante, que ele é garantido enquanto uma forma de proteger essa mulher enquanto gestante puérpera e o bebê também, e fomentar a garantia de acesso para o pré-natal. Esse valor a mais, ele é um adicional, então, ao Bolsa Família, e ela vai receber 9 parcelas. Então, por exemplo, independente da data que ela começou o pré-natal com a gente, que a gente registrou na plataforma. Exemplo, ela veio para a nossa unidade no 9º mês. E daí a gente, né, não vai mais receber, só vai receber 1 mês. Não, se a gente informar na plataforma, ela vai receber 1 mês enquanto ela estiver gestante, e depois ela no puerpério vai receber os outros 8 meses. Ela não vai receber numa cota única, tá, pessoal? Isso é uma dúvida que geralmente as pessoas têm. Tá no final da gestação, então ela vai virar puérpera, ela ganha essa variável numa botada só. Não vai ser num pagamento único, não. Vão ser nas 9 parcelas. Além disso, dessa variável, a gente tem 3 outros programas que correm junto com o Bolsa Família, que é a suplementação de ferro, de vitamina A, e o NutriSUS, que é o acompanhamento vinculado ao programa Saúde na Escola. E daí eu queria trazer para vocês uma questão que é bastante importante para a gente pensar, que não está nas condicionalidades do programa Bolsa Família, mas que a gente precisa pensar diferenciado na questão da saúde bucal, né? Já existem estudos com evidências bem concretas, bem consolidadas, que demonstram resultados de maior experiência e maior gravidade de lesões de cárie em crianças beneficiárias.
Então, esse estudo foi feito lá no sul do país, ele comparou escolares com beneficiários do Bolsa Família e escolares não beneficiários, e daí chegou a essa conclusão, que beneficiários do Bolsa Família têm maior experiência de cárie, maior gravidade nas lesões e menor acesso à saúde bucal. Então, a gente precisa usar isso, a gente precisa entender que a gente não pode só se reduzir ao que está posto pelo programa, pelos indicadores, mas a gente pode pensar um pouquinho fora da caixinha e promover coisas que, de fato, promovam cuidado, né? Então, apesar da gente não ter a saúde bucal como condicionalidade, espero eu que ainda que seja um processo que a gente consiga, né, o mais rápido possível, mas que a gente pense nos nossos processos de trabalho nas unidades, de que forma que a gente está dando assistência à saúde bucal a esses beneficiários do Bolsa Família. A gente está tratando eles como todos os outros usuários, ou a gente está tendo um olhar diferenciado e está propagando um acesso diferenciado, né? Acho isso muito importante para a gente pensar. Em relação ao descumprimento, né? Então, a gente entender que essa família, ela não ganha cancelamento de uma hora para outra, não acompanha numa vigência, já vou ser cancelada. Não é assim. São 5 grandes processos, então, cada vez que ela não acompanha, e a gente está falando de vigências diferentes, então, semestres diferentes, ela vai ter uma sinalização diferente. Então, primeiro a advertência, depois a suspensão, bloqueio, suspensão, para daí cancelamento, tá? E daí os motivos do descumprimento. Então, é o dado nutricional, que ou a gente não fez esse acompanhamento do desenvolvimento do crescimento da criança, ou então a gente fez o acompanhamento e acabou não informando na plataforma, ou então a gente não vacinou ou não informou na plataforma que aquela criança está vacinada, ou então a gente não deu informação sobre o pré-natal daquela gestante, né? Importante a gente lembrar que quem é responsável pela aplicação dessas repercussões não é o Ministério da Saúde, é o Ministério do Desenvolvimento Social, tá? Então, na plataforma, como que a gente pode sinalizar quando a gente não encontra esse usuário? Quando a gente encontra, a gente bota a avaliação antropométrica, a vacinação, que são referentes ao acompanhamento que a gente fez. Quando a gente não encontra, a gente tem essas informações. Então, beneficiário ausente, beneficiário não faz parte da família, beneficiário mudou de município, falecimento do beneficiário, o endereço inexistente. Por que é importante a gente colocar isso? Porque, por exemplo, uma família de 10 pessoas, se tiver um adolescente que não está mais morando lá, a gente precisa sinalizar isso, que ele não está mais residindo. E a gente precisa, mais importante do que isso, informar a família de que ela precisa ir no CRAS atualizar o cadastro. Então, se ela não tem mais aquele familiar morando junto, ela precisa fazer essa atualização do cadastro familiar junto no CRAS. Não é com a gente, tá? A gente, enquanto saúde, enquanto profissional de saúde, a gente fica responsável por fazer o acompanhamento e não essas atualizações cadastrais no sistema. O sistema, então, ele tem 5 grandes relatórios, que é o relatório de cobertura, relatório de descumprimento, relatório individualizado, onde a gente vai conseguir ver as famílias e os beneficiários, o que a gente acompanhou, o que a gente não acompanhou, e também tem outros 2 relatórios, que é de indígena e de quilombola. Muito importante, pessoal, a gente, enquanto profissional de saúde, a gente precisa pensar que somos profissionais cuidadores, né? Nós fazemos parte da rede de proteção, então a gente não pode, a gente tem que cuidar muito para não fazer julgamento moral com essas famílias e principalmente quando elas não acompanharam com a gente, tá? Então a gente precisa lembrar o tempo todo que aqui a gente está enquanto profissional de saúde cuidador e corresponsável pelo cuidado desse usuário, tá? Sobre o acompanhamento. Então, a gente tem plataformas, tem a plataforma do Ministério do Desenvolvimento Social e, geralmente, os municípios fazem plataformas paralelas, que é o exemplo aqui da CESAL e do município do Rio de Janeiro. Importante destacar que, desde 2016, os estados e os municípios, eles pactuam com metas próprias, específicas. Então, eles não necessariamente precisam pactuar pelo que o Ministério da Saúde pactua, que no caso é de 73%. Então, aqui está a plataforma do Ministério do Desenvolvimento Social, que nem eu comentei com vocês sobre a atualização cadastral, seja de mudança de endereço, de telefone, ou de mudança de composição familiar, não é com a gente, é no CRAS. Lembrando que a gente trabalha com o ESUS, então ele faz a atualização no CAD Web, que é diferente desse cadastro que é feito do cadastro único, do CAD único. Então, não são cadastros
que se comunicam. Talvez a gente, a longo prazo, tenha isso, que faz mais sentido, se a gente for pensar, a gente utilizar um cadastro único para endereço, tanto do ESUS, né, do CadWeb e do CadÚnico também, que não tem, porque senão a gente sempre fica. Quem mais tem possibilidade de atualizar esse cadastro o tempo todo? É o agente comunitário de saúde que está fazendo o acompanhamento dessa família, né? Então, ele está atualizando o tempo todo. As famílias não têm esse costume de fazer essa atualização lá no CRAS. Então, seria muito melhor que a gente pudesse ter o CadWeb fazendo dando essa informação. Então, o agente comunitário de saúde faz a integração, né? Informa no PEC-SUS e a gente faz a integração dessas informações. Para além disso, nesse curso que eu fiz, então, do Bolsa Família do Ministério da Saúde, ele fala da integração de 2 grandes sistemas, que seria do PEC-SUS e do SIS Pré-Natal. Infelizmente, isso ainda não ocorre nas versões que a gente utiliza do ESUS, mas se eles já estão divulgando, já é uma questão para a gente ter uma esperança aí de não ter retrabalhos, né, de ter que pensar em 2, 3 plataformas tendo que visualizar e informar, e a gente já fez o acompanhamento do usuário, lançou no ESUS, do ESUS ele já vai migrar e vai ter a garantia da informação de que aquele usuário foi de fato acompanhado. Aí aqui eu queria trazer para vocês a experiência lá da USF aqui no Dias Bezerra Vida Nova, que é onde eu estou como supervisora técnica, em que semestre passado a gente já começou a fazer uma forma diferente de acompanhamento, de vigilância dos beneficiários do Bolsa Família. Então, todo mês não, desculpa, 2 a 3 vezes no semestre, na vigência, o distrito encaminha para a unidade de saúde as planilhas com os beneficiários. Então, o que a gente fez? A gente colocou no Google Drive, sinalizou quais eram as equipes, eles já mais ou menos sinalizam nas equipes, alguns usuários que vêm sem equipe de vinculação, mas a gente fez a correção de acordo com o endereço. Segunda etapa, então, foi o registro oportuno. Como eu comentei, como o ESUS ainda não faz o match das informações para o Ministério do Desenvolvimento Social, a gente precisa entrar no ESUS e depois lançar. O momento ideal seria: o paciente veio, fez um acompanhamento, está no consultório com o médico, enfermeiro, com a equipe multiprofissional, fez a avaliação antropométrica, fez as orientações, fez a curva de crescimento da criança, viu a caderneta de vacina, a gente já abria a plataforma ou do Ministério do Desenvolvimento Social, do MDS, ou então a plataforma específica do município, quando existe. Isso seria um mundo ideal, só que, infelizmente, a gente não consegue fazer isso ainda. Então, a gente acaba tendo o que a gente chama um pouquinho de retrabalho, né? Que a gente precisa entrar daí em prontuário a prontuário e ver se aquele usuário foi acompanhado ou não. Então, essa foi a segunda etapa, onde a gente viu inclusive a avaliação antropométrica e viu esses que estão em branco na avaliação antropométrica são usuários que estiveram na unidade ou para sala de vacina ou para outras questões e a gente acabou não ofertando o acompanhamento com a equipe, né? Então, é uma das questões que a gente pode ver como um gap que a gente está tendo no cuidado desses usuários, né? Que o mais importante que é fazer a avaliação antropométrica é fazer o acompanhamento deles de fato, né? Para a gente poder promover um cuidado diferenciado para ele. Então, são 2 telas que a gente acaba fazendo, então é inviável a gente fazer isso no dia a dia, por isso a gente precisa pensar no momento posterior para fazer essa vigilância. Aí, o que a gente também percebeu? Que vários usuários estavam cadastrados conosco, mas não tinham um acompanhamento nessa vigência, então isso ajudou a gente a direcionar a nossa busca ativa com os agentes comunitários de saúde que foram acionar essas famílias para fazer o acompanhamento nessa vigência, para não perder ou não levar nenhuma sanção por falta de acompanhamento. E outra coisa, essa listagem é dos usuários que a gente não tinha cadastro, ou seja, eles nunca tinham ido na unidade e eles sequer tinham cadastro com a equipe de saúde da família. Então, isso é muito importante a gente pensar nessa articulação intersetorial, porque essa planilha ela vem pelo CRAS, que disponibiliza para o distrito, pela assistência social. Então, quanto é importante a gente ver, porque se eles não têm cadastros, são pacientes que estão invisíveis para a gente, né? Então, a gente tendo essa informação, a gente consegue fazer um acompanhamento direcionado e fazer a busca ativa deles para já começar a ofertar tanto cadastro quanto cuidado. Aí, como também estratégia que a gente teve para essa vigência já foi a realização
de um cartãozinho para disponibilizar, e daí a gente fez com o nome do responsável, então a gente fez uma planilha dinâmica e ela já preenche automaticamente, já está tudo pronto para os próximos semestres, em que todos os ACS receberam quem são os seus usuários de referência e puderem entregar nas casas, né? Então, isso fica como um lembrete, e ali a gente salienta muito sobre a importância do acompanhamento do usuário, né? E da questão de quando ele for fazer o acompanhamento, quando ele tiver a consulta marcada, ele trazer a caderneta de vacina para a gente estar avaliando e já estar oportunizando a vacinação, se necessário. A questão, então, também do acompanhamento do registro adequado, a gente pensar que a gente precisa oportunizar o cuidado desse usuário quando ele estiver na unidade, então, ele veio para fazer vacinação, a equipe já tentar ter uma articulação dentro da unidade para trazer esse paciente para a equipe, aproveitar que ele está na unidade e já tentar abordar ele para fazer o acompanhamento, e esse acompanhamento ele pode ser feito para atendimento domiciliar, ambulatorial ou visita domiciliar do ACS. De novo, é importante a gente pensar que a avaliação antropométrica é diferente de acompanhamento em saúde. E a gente precisa aqui propagar o acompanhamento em saúde, porque só assim a gente vai conseguir promover um cuidado diferenciado e mudanças no acompanhamento dessas pessoas. Nada vai adiantar para a gente fazer uma avaliação antropométrica quando a gente não avalia ela. Eu não estou avaliando se essa pessoa tem sobrepeso, se ela tem desnutrição, se ela precisa de alguma intervenção, né? Precisa fazer a vacinação. Isso é diferente de acompanhamento. Então, a gente precisa entender esse beneficiário do Bolsa Família não só como uma pessoa que eu preciso fazer busca ativa para atingir um indicador e é peso e altura e vacina e é ok. Não, é acompanhamento. A gente precisa ver essa pessoa de uma forma diferenciada. Não esqueça também do registro que tenha num campo específico, né, no campo de avaliação antropométrica, e o agente comunitário de saúde, quando ele faz a visita, ele também tem um campo. Ele pode tanto lançar a visita domiciliar para esse beneficiário, tem um link que eu até estou colocando aqui, e ele também tem como lançar a avaliação antropométrica. Então, já finalizando aqui, a gente pensar qual que é o nosso papel enquanto profissional de saúde, né? Então, acho que para além do acompanhamento, é a gente pensar em também tentar identificar, a gente não precisa só pensar em acompanhar quem a gente já sabe que é beneficiário, mas a gente também ter um olhar aberto para identificar essas famílias em situação de vulnerabilidade social e risco, né? E ver quem são potenciais para conseguir um benefício, porque muitas vezes as pessoas não compreendem, não sabem quais são seus direitos. Então, a gente articular, aproveitar que a gente tem um profissional do serviço social dentro das unidades para fazer essa articulação, essa informação oportuna para esse usuário, né? Então, para aquele usuário que não recebe ainda, mas que ele é potencial elegível e a gente pode direcionar ele com as informações corretas, com a documentação, com tudo, para o CRAS e para o CREAS, né? Então, articular também com a rede de apoio, entender que a saúde não vai conseguir acompanhar de forma integral esse usuário sozinha, ela precisa de outros elementos, de outros setores, como assistência social, educação, saneamento básico, entre outros. A gente precisa, né, pensando que a gente já está fazendo, tendo um olhar diferenciado, principalmente com os programas de residência, onde a gente usa escala de coelho, onde a gente vê a situação do domicílio daquela família, a gente tem um olhar diferenciado e ver, será que esse ambiente de moradia está adequado? Será que não é um caso da gente acionar a defesa civil, a questão de energia, de água, de coleta de lixo? A garantia também do cuidado integral e multiprofissional, né? De novo, a gente, por atendimento ambulatorial, domiciliar e por grupos, que nesse momento a gente não está conseguindo fazer, por causa da pandemia, mas é uma forma também. E daí, gente, não é um grupo para avaliação antropométrica, né? É um grupo de educação em saúde que também pode englobar a avaliação antropométrica e a avaliação de caderneta. O acompanhamento longitudinal das famílias, fomentando equidade e oportunização do acesso. Então, a gente precisa olhar, tratar diferentes, essas pessoas são diferentes, a gente precisa ter um olhar, não pode ser, a gente não pode promover o mesmo do que a gente já faz, como eu já falei, e empatia na realização do cuidado, né? A gente cuidar muito com julgamento moral, como eu já comentei. Rede de apoio, né? Para quê? Então, a gente precisa também pensar. Muitas dessas mulheres sofrem, mulheres sofrem violência, né?
ou a mulher ou a criança, e dependem muitas vezes, condicionam relacionamentos abusivos por conta de dependência de renda. Então, será que às vezes a gente vendo essa mulher, essa família, a gente não pode direcionar ela para ganhar um benefício, né, para ter um diferencial, ela poder sair desse meio que ela está vivendo? O papel também da mulher enquanto cuidadora, né, que eu trouxe lá até aquele artigo que falava sobre as mulheres, mas assim, se a gente tendo o apoio do Bolsa Família, a gente consegue fazer com que a criança fique na escola e ela tenha mais chance de se inserir em cursos profissionalizantes ou mesmo no mercado de trabalho, oferta de vagas e creches. Então, a gente pensando na rede, em políticas públicas que fomentem creches próximas, né? Creches em todos os bairros seria o ideal, porque senão muitas vezes aquela mulher ela consegue a creche, mas é do outro lado da cidade, isso também impede ela, às vezes, de se inserir no mercado de trabalho e também conseguir se desvencilhar a longo prazo do Bolsa Família. A garantia de benefícios de proteção à vulnerabilidade, então, a gente também encaminhar e articular com o CRAS e com o CRES, né, por luta de direitos e garantia de benefícios, e ações de saúde pública intersetoriais nos locais de moradia. E agora o momento de pandemia, né? Então, eu acho que ele traz para a gente grandes reflexões, assim, de como que a gente pode fazer e do que a gente, de fato, consegue fazer, né? O que a gente percebeu lá no Vida Nova foi um aumento exponencial de famílias que tiveram aprovação, agora, da solicitação aprovada no Bolsa Família. Então, por exemplo, no semestre passado, a gente tinha 343 beneficiários, esse semestre a gente tinha 1.300 beneficiários, né? E daí, como é que a gente faz esse acompanhamento? Né? Sendo que a gente está num momento de pandemia, a gente tem limitação da rede escolar, da rede de assistência à saúde, da assistência social. O desafio do acompanhamento, né? De a gente propagar um acompanhamento de fato, seja ambulatorial ou domiciliar, como é que a gente pode pensar em estratégias para isso? E pensando também no teleatendimento, né? Qual que seria a nossa capacidade instalada para pensar no teleatendimento como uma possibilidade de acompanhamento, né? Mas aí a gente precisa pensar, essa pessoa tem telefone? Ela está acessível? Né? Será que a gente consegue organizar nossa carga horária, na nossa semana padrão, um horário para fazer o atendimento desses usuários? E daí agora, finalizando, se vocês tiverem com alguma dúvida, que eu posso sugerir para vocês, tem esse curso, ele é super rápido, são 20 horas a aula em AD, que o próprio Ministério da Saúde, ele disponibiliza, ele geralmente disponibiliza de 2 a 3 vezes por semestre, turmas. Aí que são as referências que eu utilizei para conversar com vocês, e muito obrigada pela atenção de todos. Ótimo, Vanessa, perfeito, muito bom. Vamos abrir, então, para as perguntas dos residentes. Eles podem fazer perguntas aqui no chat, ou podem habilitar o microfone. Também tem algumas considerações para fazer, mas vamos deixar os residentes primeiro. Estão falando que a aula foi maravilhosa, muito bom. Enquanto eles estão se organizando para fazer as perguntas, Vanessa, eu vou fazer algumas considerações, né? Aqui no município, a gente não observa não só uma experiência aqui do município de Campo Grande, mas na realidade de outros municípios também, o quanto o acompanhamento do Bolsa Família ainda fica muito centralizado na figura do assistente social. E a gente tem que evoluir para compreender que esse usuário, na perspectiva do pertencimento, vinculação pessoa a pessoa, ele pertence a uma equipe de saúde à família, e essa equipe precisa acompanhar e cuidar desse usuário ao longo, né, na longitudinalidade, em todos os atributos da atenção primária, acompanhar esse usuário. Então, os residentes tiveram esse grande desafio aqui no início da residência, de também capilarizar essa lista, fazer a gestão dessa lista. Então, acho que é bacana se algum residente puder habilitar o microfone e compartilhar um pouco de como foi essa experiência. Pode ser algum pupilo seu de Vida Nova, mas pode ser algum pupilo de outra unidade também, porque acho que isso foi um dos grandes avanços que a gente teve nesse primeiro ano aí da residência. Se alguém puder habilitar o microfone e trazer como tem sido
a gestão dessa lista de beneficiários do Bolsa Família, como as equipes têm se organizado para fazer esse acompanhamento. Quem se habilita? Vou falar, Ana. Tá me ouvindo? Uhum. Então, boa noite, meu nome é Érica, sou assistente social residente lá do Copa Vila, e eu achei muito bacana o que você trouxe, Vanessa, essa questão das listas, porque nós também, na unidade, a gente tinha assim, acompanhamento das famílias, e nós pegamos por equipe, busca ativa da ciência tem conseguido, apesar de hoje a gente consegue saber quem são as nossas famílias, identidades, e isso tem sido muito bom pra gente. E a gente repara também, a gente tem uma boa relação com os nossos de fazer essa busca. Érica, acho que o seu áudio está travando. Nós fizemos um bilhete com convocação deles. Melhor escrever, então? Pode ser. Acho que Oi? Tá travando bastante. Está travando bastante seu áudio. Não sei se você consegue entrar, sair e entrar novamente na aula, porque a gente gostaria que você compartilhasse sua experiência, que eu sei que o Copa Vila fez um trabalho bem bacana. Você e a Ana e a Maíra, que são as 3 residentes de serviço social, junto com o preceptor Claudinei, compartilhando isso, junto com as equipes Soja Família. Então, acho que seria bacana você trazer essa experiência. Então, se você puder sair da aula e entrar novamente, eu acho que, de repente, melhora o seu áudio. Quer tentar agora? Vamos ver se funciona. Tá, peraí, vou fazer isso. Melhorou. Tá melhor agora? Melhorou? Melhorou então tá. pouco. Então, aí, que nem eu tava falando, a gente fez essa busca ativa das famílias, né? Nós fizemos para deixar de enfermagem, para estar passando para os pacientes a vigência, para estar pesando. Nós fizemos também a questão dos médicos, para estar fazendo essa triagem no próprio consultório. Paciente é beneficiário Bolsa Família, como a gente tem que atender, a gente vai sinalizar para o serviço social, se tiver que ter uma outra intervenção, a gente está fazendo também. E foi como a Vanessa falou, não é só pesar e medir o paciente, a gente ofertar o serviço da unidade, né? Ofertar essa questão do odonto, que é muito importante, que hoje a gente já consegue fazer isso. Então, assim, acho que é uma experiência bem bacana lá no Copa Vila. Se alguém quiser mais falar das minhas colegas, se elas estiverem na aula, complementar com alguma coisa, ou meu preceptor também. Perfeito, Érica. Eu acho que tem toda essa discussão que é bastante ampliada, da gente entender que os beneficiários do Bolsa Família, eles são beneficiários prioritários para a gente pensar acesso na atenção primária. Vanessa trouxe isso bastante claro em todos os momentos, linkando com a questão da equidade, da vulnerabilidade. E que esses pacientes precisam ser vistos de maneira diferenciada pelos profissionais de atenção primária e esses profissionais precisam entender que é para além do acompanhamento das condicionalidades. Esses beneficiários do Bolsa Família precisam ter acesso ao serviço, porque a mortalidade materna, infantil e fetal acontece nas pessoas mais pobres. Então, a gente tem que cuidar de uma forma especial desses beneficiários do Bolsa Família. Então, a gente precisa olhar para eles de uma outra maneira. Então, a questão da vacinação, muitas vezes, o atraso no calendário vacinal está associado a diversos outros determinantes do processo de saúde-doença, que vocês estudaram também ao longo da residência. Então, olhar isso de uma forma mais ampliada, na perspectiva da equidade, da vulnerabilidade, é importante. Nunca num olhar de polícia, que muitas vezes o profissional da atenção primária e muitas vezes o profissional de saúde acaba tendo essa visão. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado e essa sensibilidade de compreender que esses usuários pertencem a uma equipe Seja Família e que o que mais importante é que a gente garanta acesso à equipe
nas consultas de puericultura, de pré-natal, acompanhamento da mulher idade fértil, do acompanhamento de todo o desenvolvimento e crescimento da criança. Isso aqui faz o acompanhamento do Bolsa Família, na verdade, que a gente está pedindo para que essas famílias mais vulneráveis tenham o seu acesso prioritariamente garantido na atenção primária. É isso. Certo, Vanessa? Excelente. Mais algum residente quer fazer alguma pergunta, quer compartilhar alguma experiência? A gente fez essa discussão muito com a saúde bucal, a Vanessa participou também de uma oficina que a gente fez com os preceptores, entendendo o quanto os beneficiários do Bolsa Família precisam ter um olhar diferenciado também para se pensar acesso para a saúde bucal. Isso precisa ter esse olhar mais ampliado também na saúde bucal. Então, essa discussão também para dentro da odontologia. Só complementando, Ana, eu acho que a gente tem muita dificuldade ainda de pensar em acesso que não seja clínico, né? A gente sempre trabalha com estratificação de risco clínico, e a gente tem muita dificuldade ainda de implementar para as equipes de saúde bucal ou de saúde da família o critério social nesse acompanhamento, então, principalmente nessa oportunização do cuidado. Então, a gente acaba dicotomizando também esse acompanhamento do usuário. Ah, ele veio para vacina, eu não vou ofertar mais nada para ele, porque hoje ele só quer vacina. Mas também esse movimento que a pessoa fez, que muitas vezes ela tem dificuldade de chegar na unidade, e daí ela tá vindo na unidade e a gente não tá receptível para ela, né? Receptivo. Perfeito. Boa noite, pessoal. Um comentário aqui. Sou o Jonas, sou médico de família e ex-colega da Vanessa. Super queria agradecer a oportunidade de participar da atividade. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o processo com as equipes de SAS e muito obrigada pela atividade e pela aula. Jonas, pode habilitar o microfone e fazer a sua pergunta. Oi, gente, tudo bem? Oi, Jonas. Tudo bem, desculpa incomodar aí. Tive a oportunidade de receber o convite aí da atividade, eu vi que era a Vanessa falando e eu vim aqui meio de intruso e eu super gostei da atividade e vim fazer uma pergunta para a Vanessa, que aí ela já está mais experiente nessa questão, queria saber a opinião dela, né? É uma dificuldade que eu tenho na minha equipe e eu queria saber como é que vocês fazem aí em Campo Grande. Eu trabalho aqui no Rio também, numa equipe de saúde da família, e eu fiquei refletindo, e eu queria saber a opinião de vocês, como é que vocês têm feito o trabalho de recrutamento dos agentes comunitários e o trabalho de capacitação deles no sentido de sensibilizar essa questão das condicionalidades do Bolsa Família, né? Porque eu vejo que, de fato, a adesão do Bolsa Família depende muito do agente comunitário, né, que faz esse link com a comunidade. E que nem sempre é uma coisa simples da gente tentar trazer essa discussão. Tem alguns agentes que naturalmente já têm essa qualidade, mas tem uns que às vezes têm dificuldade de entender o perfil do acompanhamento que a gente está propondo, ainda que pareça intuitivo, né? Então, minha pergunta, enfim, para finalizar, quais estratégias que vocês têm para tentar convocar o agente comunitário para isso, sabendo que a gente está num momento onde o agente comunitário está com uma sensação de muita fragilidade, né? Pelo menos essa sensação que eu tenho, que o agente comunitário, ele como categoria, a categoria tem se fragilizado e o Bolsa Família é uma ferramenta ali de um instrumento que ele protagoniza muito, né? Então, minha pergunta é isso, como é que vocês têm trabalhado nas equipes a cabeça do agente comunitário, como é que eles trazem essa questão, como é que vocês têm sensibilizado essa pauta no dia a dia, assim, no cotidiano? E obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Jonas, pela honra aí de estar participando dessa conversa. Então, uma coisa que a gente tem percebido que tem impactado muito é fazer as conversas nas reuniões de equipe, trazendo esse olhar que nem eu trouxe no começo da conversa, né? Da gente, enquanto profissional de saúde, cuidador desse usuário, e não tentando sempre se despir de julgamento moral, né? Uma coisa que ajudou bastante a gente, e eles, inclusive, num primeiro momento, eles acharam, caraca, tem mais uma coisa para fazer, mas depois eles viram que isso ajudava, né? Porque muitas vezes eles também
e chegam para abordar a família, e a família pergunta muitas coisas, data, qual condicionalidade, o que, que precisa fazer, como que faz o acompanhamento, essas cartilhas que a gente fez no Drive mesmo, fez no Excel, a gente entregou para os responsáveis familiares, fez nominal com os responsáveis familiares e entregou para os ACS. Então, eles iam até as casas e entregavam eles. Então, tem mais alguma dúvida? Aqui a gente também tem uma questão diferenciada das equipes do Rio, que a gente tem o assistente social na unidade. Então, esse usuário aqui, ele tem uma situação diferenciada em que ele tem acesso a mais informações, né? E tem a proximidade também em articulação do assistente social integrado nas equipes de saúde da família, em que pode também estar apoiando nessas informações, mas eu acho que é fundamental a gente sempre tentar trabalhar nas reuniões de equipe, tentar trabalhar o tempo todo com questão de empatia, de mais empatia, menos julgamento moral, e essa questão das planilhas, né, o quanto ajuda a gente a também fazer a busca ativa direcionada para quem realmente a gente ainda não acompanhou, porque muitas vezes a gente começava a fazer o acompanhamento e encaminhava cartilha, documentos para todos os usuários, né, todos os beneficiários, sendo que muita gente já tinha feito o acompanhamento no começo da vigência, enfim. Eu percebo, pelo menos lá na unidade que eu estou como supervisora, que o pessoal tem se colocado mais disponível, assim, depois das conversas, sabe? E eles super se engajaram com a questão desse documentinho, que é como se fosse um mosquitinho, né? Um papelzinho, que eles acham que facilita muito, porque daí o usuário, eles destacam e dão um canhoto retorno para a unidade, para a equipe, e essa pessoa tem a disponibilidade de colocar ali na geladeira como um lembrete, para ela também não esquecer das datas das vigências, porque muitas vezes eles esquecem, né? Eles entendem, muitos usuários fazem a leitura de que eles precisam acompanhar 2 vezes no ano, mas eles não entendem que é uma vez no primeiro semestre e outra vez no segundo semestre. Então, alguns vêm no final de uma vigência, e quando a gente está fazendo busca ativa para a segunda vigência, ele, mas eu acabei de ir. Né? Ele não entende que ele tinha feito acompanhamento para a primeira vigência. Então, eu acho que é sempre um desafio, né? A gente trabalhar com sensibilização, empoderamento dos profissionais, e o Bolsa Família trabalha bastante com isso, né? Mas eu acho que é possível, sabe? A gente consegue fazer avanços, assim. Pelo menos aqui a gente tem colhido bons frutos, assim, na equipe, em questão de sensibilização, de se colocar mais aberta, e também no acompanhamento dos usuários, né? Da informação em tempo oportuno para esse usuário, para ele entender também que, bom, ele é corresponsável por esse acompanhamento. Não é nem só ele e nem só a gente, né? Não sei se eu consegui responder bem a teu questionamento, Jonas. Mas, em resumo, é isso. A gente tem feito muitas abordagens nas reuniões de equipe e a gente também pede para eles darem sugestões do que eles acham né, do que eles entendem por esse acompanhamento, de que forma que a gente pode trabalhar com esse usuário. Ele respondeu aqui no chat que ele adorou a ideia da cartilha e que depois você podia compartilhar com ele. Compartilha, sim. O questionamento do Jonas, ele é super importante. Eu acho que não acontece só com os agentes comunitários. Essa questão do julgamento de valor, né, que a Vanessa trouxe, eu vivi uma situação bem delicada uma vez na minha antiga unidade no Rio de Janeiro. Em algum momento eu estava numa reunião de equipe e aí um profissional, né, nível superior, falou assim, o acompanhamento do Bolsa Família é muito complicado, porque por que a gente tem que acompanhar? Porque a usuária, a beneficiária, ela quer esse dinheiro para fazer o cabelo. E aí foi uma fala, assim, né, lotada de um julgamento de valor, lotada de preconceito. E eu tive, naquele momento, fazer toda interromper a reunião de equipe para trabalhar essa questão do julgamento de valor. Eu penso que a gente tem sempre, acho que a Vanessa respondeu perfeitamente, né? A questão da sensibilização, de como a gente pode compartilhar toda essa discussão sobre o Bolsa Família é algo muito ampliado. Mas acho que a gente ainda peca muito isso em qualquer reunião de equipe. A gente vai discutir reunião de equipe essa semana, mas o quanto a gente deixa de
oportunizar, dentro da reunião de equipe, discussões de educação permanente. Acho que Bolsa Família é um tema que deve ser prioritário em reuniões de equipe, sobretudo porque ele é um tema que precisa estar sensível a todos os membros da equipe. Os agentes comunitários, muitas vezes, quando eles identificam na própria literatura o que está sendo discutido sobre o quanto, vários artigos que a Vanessa trouxe, né, que os escolares, a vivência dos escolares em relação à doença cárie, quando você compara os beneficiários do Bolsa Família e os escolares que não são beneficiários do Bolsa Família. Isso é um dado, isso é um estudo científico. Acho que aproximar e trazer essa compreensão mais a nível de literatura científica, de dados em saúde, e trazer essa discussão para dentro de uma atividade de educação permanente, numa reunião de equipe, numa reunião técnica, numa unidade, pode apropriar os profissionais e apoiar nesse se despir dos valores morais que muitos dos profissionais já trazem junto consigo. E esse momento que eu vivi numa reunião de equipe foi uma situação super difícil, porque na hora que esse profissional falou isso, ele era um profissional de nível superior, na hora que ele falou isso, todo mundo da equipe, eu e mais um profissional, no caso um médico de família que tinha, e mais eu ali, gerente, éramos as únicas lideranças favoráveis a discutir e falar sobre Bolsa Famílias mais sensíveis. O restante da equipe, muito travado, arredio, ou contrário à proposta, né? E aí a gente teve que fazer toda uma dinâmica para sensibilização, e isso foi, bom, Bolsa Família precisa ser algo a ser discutido. Então, acho que as oficinas e todas as propostas de sensibilização, de educação permanente, e de falar sempre sobre o tema, assim, quando as pessoas falam pesar e medir Bolsa Família, isso realmente é algo que me traz bastante ansiedade, assim, né? Eu vou falar algo que me toca, assim, que eu falo, quando eu falo pesar e medir, me lembra gado. E a gente não está falando de gado, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de usuários, de beneficiários. Eu sei que isso é um termo que ficou muito comum né, na perspectiva do acompanhamento dos dados antropométricos dos beneficiários do Bolsa Família. O que a gente quer saber, essas pessoas estão em risco de desnutrição, em risco de obesidade, em risco de sobrepeso. O que a gente quer saber é isso. E aí ficou muito no pesar e medir, pesar e medir. E como a gente vai reproduzindo modelos e reproduzindo conceitos, e quanto isso também, já, de alguma maneira, já traz um certo estranhamento, né? Pesar e medir é muito ruim. Então, a gente vai reproduzindo esses modelos, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar muito isso junto com as equipes, para que elas cada vez mais se empoderem dos acompanhamentos, das condicionalidades, da saúde dos beneficiários do Bolsa Família. E que elas tragam esse conceito de maneira mais clara, ampliada. Acho que essa é a nossa missão até o final da residência. Acho que tu resumiu bem, Ana, né? É a preocupação, assim, com... Tem um certo negacionismo e um reducionismo, né? Que as pessoas reduzem o programa a pesar a medir, é só fazer isso, e esquece do que está por trás, né? Que são famílias de pobreza ou extrema pobreza, né? São famílias que não têm o mínimo, né? Imagina, não ter R$189, não ter R$89, 86 por mês para aquela pessoa, né? Muito por pessoa é muito complicado se a gente for pensar nesse recorte econômico, assim, né? E o quanto as pessoas tendem a ir muito numa linha midiática de negar, né, os fatos do quanto isso pode impactar positivamente. Alguns programas sociais podem sim impactar positivamente no cuidado, na qualidade de vida das pessoas, né? Eu acho que o Bolsa Família ele tem muita coisa ainda para avançar, para melhorar, mas ele também já tem oportunizado muita coisa boa assim para as famílias, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu queria só, antes de mais nada, agradecer a todo mundo pela atenção, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui conversando com você sobre esse tema. Obrigadão, pessoal. Olá,
Boa noite. Meu nome é Ana Paula, sou apoiadora técnica lá de Oliveira. Trazer um pouco da experiência do Rio, né? Eu e a Vanessa, a gente trabalhou em unidades muito próximas geograficamente e unidades que compartilhavam, inclusive, um grande território, que era o Morro dos Macacos. Um pouco do que o Jonas trouxe sobre esse questionamento dos agentes comunitários de saúde, a gente também empoderava muitos agentes comunitários de saúde, Jonas, na perspectiva de que eles eram os olhos nossos na comunidade, no sentido de eles podiam identificar famílias de extrema vulnerabilidade que, por acaso, ainda não tinham esse benefício ou que não tinham informações sobre esse benefício e acabavam sendo muito da porta de entrada dessas pessoas no serviço. Então, lugares que eram de difícil acesso ou pessoas que tinham alguma dificuldade em acessar a unidade, acesso no sentido amplo, né, acabavam por serem atingidas por esses agentes comunitários de saúde, né. A Vanessa e a Ana trazem uma questão bem importante sobre acompanhamento. Hoje, conversando com a Vanessa, a gente comentou, né, sobre a questão da crise, né, econômica do país, que coloca pessoas que estiveram em espaços econômicos privilegiados, até então, em espaços econômicos não privilegiados nesse momento, né? E o quanto que esse processo de julgamento, nesse momento, assim como em outros, acaba sendo muito ruim para essas pessoas também, né? Por que uma pessoa... Tem pessoas que vivem em casas com, sei lá, 6, 7, 8 cômodos e que, nesse momento, não tem o que comer, né? E a gente, às vezes, fica achando que essas coisas só acontecem em espaços em espaços longes, né, da nossa realidade, mas é bem mais comum do que as pessoas imaginam, né? A pobreza está bem do nosso lado e a gente não consegue enxergar, ou a gente não quer enxergar. E isso também está no nosso território, né? E quanto que a gente precisa estar, de fato, sensível para isso, porque a pessoa que é pobre, que vive com essas vulnerabilidades, ela também precisa se sentir acolhida. E não é fácil pedir ajuda quando está nessa situação. É bem importante a gente, enquanto profissional de saúde, estar sensível a isso e estar aberto. Porque, infelizmente, nos momentos da unidade, às vezes, a gente está tão assoberbado que acaba esquecendo, de fato, a nossa função ali naquele espaço, né?